A paz do Senhor, uma boa noite. Paz do Senhor, boa noite. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Mais um dia de live, quando nós estamos reunidos para nós estudarmos a palavra do Senhor juntos. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Jó, né? Então você que está chegando aí, você compartilha, né? Compartilha essa live com seus amigos, seus familiares, compartilha nos grupos, no status. Essa é uma live de estudo bíblico, né? Então nós vamos fazer uma breve oração e vamos ter aí o estudo bíblico do capítulo 22 e o capítulo 23 do livro de Jó. Então, se você está aqui desde o início, né, você já sabe que nós estamos fazendo 1 ou 2 capítulos por dia do livro de Jó até completar o livro todo de Jó. A gente já fez Provérbios, fez Eclesiastes. Se você não acompanhou Provérbios e Eclesiastes, lá no YouTube você pode seguir, se inscrever no canal do YouTube. E lá tem capítulo por capítulo do livro de Provérbios. Né? A gente lê o capítulo e depois comenta para a aplicação de hoje, né? Para que Deus possa estar nos ensinando. Então, separa seu caderno, separa a sua Bíblia. Lembrando que a Bíblia, você pode utilizar a Bíblia da sua preferência, né? Muitos não sabem, mas existe as Bíblias, né, na linguagem mais tradicional, aquela linguagem, né, onde você tem aí a Almeida, você tem várias outras linguagens aqui que são mais antigas, com termos mais antigos, e nós temos a linguagem da tradução de hoje, você tem a NAA atualizada, você tem a NVI, você tem muita Bíblia boa atualizada. Bárbara, qual a diferença disso? A diferença é que a linguagem de tradução de hoje, e a NAA e a NVI, que aqui eu vou estar acompanhando hoje a NVI Slim, ó, ela é fininha, nem parece que é a Bíblia toda, né? Mas ela é uma linguagem que você consegue entender melhor. Ela foi traduzida com palavras que a gente utiliza hoje. As mais antigas têm palavras que entraram em desuso, né? Eu dou sempre o exemplo aqui daquelas pessoas que já leram Machado de Assis, sabe que Machado de Assis utiliza de um português antigo. Então, existem algumas palavras nos livros de Machado de Assis que, para você compreender, você tem que ter um dicionário, você tem que pesquisar o que significa aquela palavra para aquela época, você tem que entender o contexto da época. Então, a Bíblia é a mesma coisa. Existem livros específicos para cada época que, para você entender o contexto desse livro, para você entender o que o autor está querendo falar, você tem que entender um pouco da época, né, da história daquele povo, daquela pessoa, para você entender o que significa para aquela pessoa a situação que ela está passando. Então, a história ela se torna mais real. A Bíblia, e é uma das coisas que eu acho mais bonito, elas são relatos de pessoas que viveram, que passaram, pessoas reais. Deus, ele não tirou da Bíblia a parte humana, o exemplo humano, das falhas. Você vê que Davi falha, você vê Abraão, você vê Jó, você vê, né, os discípulos, você vê que todos os seres humanos são imperfeitos. Na perfeição de Deus, ele é misericordioso conosco. Então, hoje nós vamos dar continuidade nesses capítulos que estamos lendo, né, Jó 22 e 23, e antes de você fazer qualquer estudo bíblico, Bárbara, eu vou ler o livro só, eu vou ler um capítulo de manhã ou um capítulo à noite. Ore a Deus, mesmo que a sua oração seja breve, mas seja sincera do seu coração. Por quê? Esse livro, ele pode ser só um livro para quem estuda teologia, para quem já leu a fim de procurar erros e defeitos, para as pessoas de outras religiões, até para um ateu. Ele pode ler a Bíblia e decorar tudo que está escrito aqui, mas a parte viva da Bíblia, a parte vinda da parte de Deus, é o Espírito Santo que comunica comigo, comunica com você, e aí ele muda, né, a nossa vida, ele transforma a nossa mente para a gente entender de maneira mais profunda. Então, peça ajuda ao dono, né, que é o Espírito Santo, para que você consiga entender o que foi escrito, tá bom? Baixe sua cabeça por um instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado. Pai, perdoa, Pai, os nossos pecados. Eu te agradeço, Pai, pela tua misericórdia de todos os dias, porque o Senhor sabe que nós somos falhos, mas mesmo assim, Senhor, o Senhor nos entende. Que hoje, Pai, mais uma vez, pela tua graça, pela tua misericórdia,
Que o Espírito Santo possa se fazer presente neste lugar. Aonde esse vídeo chegar, onde essa live chegar, Pai, todas as pessoas possam ter o Espírito Santo também chegar na vida dessa pessoa. Pai, comunica, Pai, com ela. Transforma a mente. Transforma, meu Deus, a realidade dela, Pai. Que o Senhor possa trazer à existência, Pai, a Tua presença na vida dela. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento para ouvir a Tua voz, Pai. Nós queremos Te ouvir. Por isso, Senhor, repreende pelo poder do sangue de Jesus toda distração, todo bloqueio, todo planejamento do inimigo. Ele não tem autoridade, Pai, para impedir que a Tua palavra chegue nessa vida, nessa alma. Então, pelo poder do sangue de Jesus, Pai, que enquanto estivermos ministrando a Tua palavra, usa-nos como instrumento nas Tuas mãos. Diminui a Nayara, diminui eu, mas que a Tua presença cresça, Pai, que o Teu nome seja glorificado através de tudo que nós estivermos fazendo. E que o Senhor possa ter liberdade, Pai, para curar, libertar, transformar, Pai, cada vida, Senhor, que vier a ser alcançada por essa live. Pai, te agradeço desde já, porque só o Teu Espírito Santo pode fazer isso. Só a Tua presença, Pai, pode fazer a diferença no que nós estamos fazendo. Eu reconheço, Pai, nós não somos nada, mas eu sei que o Senhor é tudo. E obrigado, Pai, por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Nós terminamos ontem, né, a fala de Zofar e de Jó, né? E nós vamos agora para Elifaz, mais uma vez, vem para conversar com Jó. Né? Essas conversas, né, agora já estão bem acaloradas. Né? Eles já fazem uma discussão, já estão no ponto ali de discutir, porque Jó bate o pé, Jó manda eles calar a boca, Jó fala, olha, eu direciono o meu clamor para Deus, porque tudo que vocês vieram fazer aqui não está servindo de nada. Vocês não estão tendo misericórdia, vocês não estão sabendo me consolar, vocês não estão sendo meus amigos, porque vocês estão fazendo me derrubar mais, me afundar mais na minha aflição, na minha dificuldade. E os amigos de Jó veem isso, né, como um desafio da autoridade deles, como uma humilhação, Jó falar desse jeito com eles, questionar o que eles estão falando, o que foi ensinado muito tempo. Eles começam a chamar Jó de perverso, de ímpio. Eles começam a falar para Jó que tudo que aconteceu com os filhos de Jó foi merecido, porque é resultado de pecado, é resultado das transgressões dele, provavelmente até da mocidade dele. Ele deve ter feito algo muito grave, mas a consequência vem. E aí, agora, quem vai falar, né, nesse capítulo 22 é Elifaz. Então, ele vai responder também de uma maneira muito grosseira. Esse capítulo 22, ele vai até o versículo 30. Então, vamos ler de 10 em 10 para a gente entender. Então, Elifaz de Temã respondeu: pode alguém ser útil a Deus? Mesmo sábio, pode-se-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Né? Ele questiona Jó. Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por sua piedade que ele o repreende e faz acusações a você. Não é grande a sua maldade? Não são infindos os seus pecados? Sem motivo que você exigia penhores dos seus irmãos? Você despojava das roupas o que quase nenhuma tinha. Você não deu água ao sedento e teve a comida do faminto. Sendo você poderoso, dono de terras e dela vivendo, e honrado diante de todos. Você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou a força dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas e perigos. Repentino o apavora. Nós vemos aqui agora a fala de Elifaz, mais uma vez, né, seguindo aquela régua. Jó, você fez alguma coisa? Jó, você está pagando por isso? Porque eles começam agora a aumentar o tom do que eles acham que Jó fizeram. Eles começam a querer achar motivos da situação de Jó. Então eles começam a falar, olha, porque você não deu água para beber ao cansado, você humilhou, você reteve o pão do faminto, você desperdiçou os bens das viúvas. Eles começaram a achar motivos, por quê? Porque ele tem um entendimento sobre a justiça de Deus, ele entende assim, que a justiça de Deus ela é movida de acordo com a ação humana. Ou seja, Deus só é justo com quem é bom. Você tem que ser bom para você merecer a justiça de Deus. E, na verdade, a justiça de Deus ela é fruto da misericórdia de Deus, não fruto de alguma ação humana. Ou seja, Deus ele não depende da ação humana para ele ser justo. Deus é justo porque isso faz parte do caráter de Deus.
Não é porque, Deus ele vai ser justo comigo porque eu sou bom. Não, Deus ele é justo porque faz parte do caráter de Deus. Ele independe da ação do homem. Então ele tem um entendimento seguinte, olha, Jó, como você está passando por isso, é sinal que você fez alguma coisa mal, então você não é digno da justiça de Deus. E aí ele faz o tipo da teologia do merecimento, né? Ou seja, a justiça de Deus, ele está só sobre os bons. E se você for parar para olhar esse tipo de pensamento, seria uma coisa muito sem sentido, porque a justiça ela tem que vir para os justos e para os injustos. Né? Ou seja, Deus só é justo com os bons, então Deus seria, com os maus Deus seria o quê? Né? Então, assim, quando ele começa a acusar Jó, ele fala, olha, Jó, você está cercado de laços, e o repentino pavor, né, que aqui é essa linguagem mais antiga, versículo 10 fala isso, por isso está cercado de laços e repentino pavor te conturba. Ou seja, você tá se sentindo perseguido pelas essas conturbações, é porque você está envolto de laços de culpa. Ou seja, você está cheio de culpa e é por isso que você quer se defender. Então, o que é desabafo da alma, o que é um momento ali de que Jó está falando, está até orando a Deus, falando com Deus, os seus amigos estão entendendo isso como um laço, porque ele está se sentindo culpado, é um remorso. Jó está orando porque está com remorso. Eles não conseguem ter essa visão de que a alma de Jó está conversando com Deus. Quando eles ouvem Jó falando, olha, eu quero a sepultura, e eles estão entendendo isso porque, Jó está falando isso aí porque está devendo, entendeu? Fez alguma coisa, não quer confessar, não quer se arrepender. Ele tem, assim, dos três, ele tem um entendimento, vamos dizer assim, mais perto do que é o arrependimento. Mas é aquela meia-verdade, aquele ensino intencional. Ele entende que você tem que se arrepender, você tem que ter o ato do arrependimento para que Deus se aproxime de você com a sua justiça. Então, toda a ação de Deus é dependente da ação do homem. Então, para Deus prosperar, Jó, você tem que se arrepender. Por quê? Porque eles não conseguem identificar um momento de adversidade dentro de um parâmetro do justo. Ou seja, o justo não pode passar por adversidade. Era por isso que as pessoas da antiguidade, eles faziam sacrifício. Eles viviam uma vida reta, não porque eles queriam agradar a Deus, é porque eles tinham medo da correção de Deus. Sim. Então, esse relacionamento hoje, ele é muito ensinado na questão da religiosidade. As pessoas aprendem a servir a Deus, não porque amam a Deus, mas é porque eles têm medo de Deus. Ao ponto assim, é melhor você servir, porque senão ele vai te matar, porque senão ele vai te jogar, sabe, lá numa cama de hospital. Então as pessoas começam a servir a Deus pelo medo, não é pelo amor. Eles vêm a Jesus, não é porque Jesus morreu na cruz por eles, deu salvação, e por gratidão você está servindo. Não, é porque você tem medo de ir para o inferno. A maior causa é essa. Olha, eu vou servir Jesus porque aí nenhum mal vai vir sobre a minha casa. Eu vou servir Jesus porque eu nunca vou ser enganado, nunca vou passar por uma adversidade. Então, esse tipo de entendimento, ele vem desde essa época. As pessoas, eles queriam ser justos, não para agradar a Deus, é para Deus não puni-los por alguma coisa. Então, o medo da punição, ele era maior do que o relacionamento. Então, você imagina aí na sua casa, imagine você estar se relacionando com uma pessoa que tem medo de você. Ele está com você por medo. Você não ia querer ter um relacionamento desse. E muitas das vezes é esse relacionamento que as pessoas têm com Deus. Ele tem um relacionamento por Deus com medo. Por exemplo, tem pessoas que ele tem um relacionamento com Deus, mas se você falar assim, seu nome estava em algum lugar, numa encruzilhada, na coisa, acabou, a pessoa fica com febre, entendeu? Ela fica de cama, ela fica tão preocupada com o nome, mas ela não se preocupa se Deus está se agradando dela, na mesma proporção. Por quê? Porque, querendo ou não, nós fomos ensinados a buscar a Deus por causa do medo. Aí a gente ensina assim, para não te acontecer nada, é só você servir a Deus. Aí a pessoa serve a Deus como um amuleto de proteção. Não, eu vou servir a Deus porque aí nunca vai me acontecer nada. E aí ele tem esse tipo de pensamento. Ele fala assim, se você pedir arrependimento para Deus, já tudo vai voltar ao normal, entendeu? Você vai voltar, é como se nada tivesse acontecido e vai voltar. E não é. O nosso relacionamento com Deus, irmão, quando nós lemos a palavra, e é por isso que é importante o ensino, porque Deus, ele não nos isenta das adversidades. Ele não falou que nós teremos uma vida regada de alegrias. Ele falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão ter perseguições, as pessoas não vão gostar de vocês porque vocês me têm a mim. Então, assim, Jesus, ele não deixou ninguém enganado.
Ele não prometeu palácio para ninguém. Ele falou, olha, a casa que eu estou preparando para vocês não é nem aqui. Então, assim, ele não prometeu. Então, assim, aquilo que muitas pessoas estão prometendo é de um evangelho que não está escrito. Porque o que Jesus prometeu, ele foi muito realista com os discípulos. Teve muitos que quiseram seguir ele. Ele falou, olha, eu não tenho nem onde repousar a cabeça. Entendeu? Ou seja, eu não tenho lugar fixo nem nada. Então, quer me seguir? Ele não enganou ninguém. Então, esse evangelho de que, olha, se você está passando por uma adversidade porque você não está orando o suficiente, você não está buscando, ela não é bíblica. Nós vamos sim passar por situações, adversidades e tudo. E isso não fere a justiça de Deus. Isso não põe em xeque o amor de Deus por mim e por você. O maior amor está nisso. Ele avisou. Ele falou, vocês vão ter aflições, vocês vão ter, mas vocês têm de bom ânimo. O Senhor está conosco. E se a presença de Deus, irmão, ela não é suficiente para que eu e você tenhamos paz, e aí fica aqui a reflexão. Como você aprendeu a ter um relacionamento com Deus? Será que foi por causa do medo, da necessidade, ou foi por causa do amor? E é interessante que nesse contexto, né, vamos colocar ali até essa geração entre Adão e Eva até Abraão, mais ou menos ali até Jacó, ele coloca esse questionamento para Jó. Ele fala, olha, Jó, qual proveito, qual prazer você acha que Deus vai ter se você for puro? Se você for, qual proveito ele vai ter se você for justo, né, demais, se você passar uma vida? Na cabeça de Elifaz, o prazer que Deus teria seria muito mais a questão do holocausto, né, de confessar os seus pecados e fazer um holocausto, do que ter uma vida reta com Deus. E eu acho que esse foi um dos maiores confrontos, não só de Jó, como dos amigos e como de todo mundo que estava acompanhando essa história ao redor, porque é um confronto você descobrir que Deus ele continuava achando Jó justo, mesmo sem Jó ter nenhuma ovelha para sacrificar. Como que Jó continua tantos anos orando a Deus, ele continua tantos anos sem recurso, sem ovelhas para sacrificar, sem saúde para fazer nada para Deus, e Deus ainda continua ele achando ele justo. Deus ainda recebe a oração dele e Deus ainda fala com ele. Eu acho que esse é um dos maiores confrontos. E trazendo para a realidade de hoje, ainda é um confronto. Você olhar para a vida de uma pessoa e você saber que às vezes ela não vai ter carteirinha, às vezes ela não vai ter faculdade de teologia, às vezes ela nunca vai saber ler, às vezes ela nunca vai saber escrever, mas Deus fala com ela, mas ela sabe a Bíblia, mas ela vive um relacionamento com Deus. E aí você entra num confronto de saber que às vezes ela não vai ter uma mansão, às vezes ela não vai ter um carro, às vezes ela não vai ter aquilo que você acha que é gabarito para um homem, para uma mulher de Deus. Mas se você sentar com essa pessoa, você vai saber que ela tem a presença de Deus, de que Deus usa tremendamente a vida dela. E esse é um dos maiores confrontos nossos. Por quê? Porque Deus não usa do nosso checklist para selecionar quem Ele quer usar, né? Nós vemos isso muito nos discípulos, né? Os discípulos que foram escolhidos. Você tem várias pessoas de todos os tipos. Você tem ali pescadores, você tem ali pessoas que talvez para mim e para você não servissem de nada. Você tem Paulo, que talvez para mim e para você fala, sério, Deus, você vai usar Paulo? Você jura? E nós temos esse preconceito até conosco, né? Você fala assim, ó Deus, por que você vai querer me usar? O que eu tenho de bom? O que eu tenho para ajudar, para acrescentar ou para realizar aquilo que Deus vai querer? E esse é uma das coisas mais bonitas, irmãos. Porque Deus ele pega você que acha que você não é ninguém, que acha que você não é nada. Aí Deus pega você e fala, então, eu quero você. E aí você fica assim, Senhor, mas eu vou estragar tudo. E realmente, irmãos, se for a minha parte humana, se for a sua parte humana, se for a Nayara humana, nós acaba com tudo daqui para ali. Mas quando Deus ele faz a escolha dele, assim como ele fez com os discípulos, ele tira a nossa parte humana, ele diminui a gente e ele cresce a parte dele em espírito, em dom, em presença de Deus. Aí sim, pela parte de Deus, nós somos capazes de fazer coisas maravilhosas. Coisas que nem a gente acredita. Você fala assim, Senhor, como que eu pude ter participação em algo que veio da parte de Deus? Né? Eu acho, e aí eu me coloco dentro dessa parte, por quê? Porque eu fico maravilhada quando chegam testemunhos
falando bem assim, olha, nós falamos isso na live, e aí Deus falou com um jovem, Deus sabe renovar a aliança de um casal, sabe? Deus restituiu um casamento, Deus derramou um dom sobre a vida de alguém aceitou Jesus. Irmãos, é o poder do Espírito Santo. Se fosse pela Bárbara, pela Nayara, nós ficaríamos aqui falando 3 dias, que a gente não alcançaria da maneira que Deus faz a palavra chegar para vocês. O que você sente, às vezes, quando você assiste uma live nossa, não é reconhecimento em nada da Nayara e da Bárbara. A Nayara e a Bárbara não fez nada para merecer, para estar aqui, para querer merecer ou querer ter algo de participação disso, um reconhecimento disso. É Deus, puramente Deus. Se Ele não fizer, não tem nada que a gente faça, porque a gente não sabe quem está do outro lado. Eu não sei, às vezes, o seu nome, eu não te conheço, mas eu creio que o Espírito de Deus, Ele te conhece, Ele sabe quem é você. E eu acho isso maravilhoso, que a Nayara falou, muitos conhecem a Deus por um relacionamento abusivo. E nesse contexto histórico, era isso que acontecia, porque vamos colocar aqui, você que talvez não saiba, Jó, ele viveu nessa época dos patriarcas. Então, ali, quando você lê a Bíblia sobre Abraão, Isaac, Jacó, aonde não tinha templo, não tinha sacerdote, ainda não teve Moisés, ainda não tinha nada de referência. A referência que eles tinham era das histórias que eram contadas de pai para filho, que eram ensinados desde Adão e Eva até essa época ali de Abraão, mais ou menos. Então, a referência que eu tenho é um Deus que criou tudo, criou todos, todo-poderoso, mas que o homem pecou, por isso ele foi expulso do jardim. E aí, agora Deus quer um relacionamento com o ser humano. Para mim conseguir ter esse relacionamento e agradar a Deus, eu tenho que fazer um holocausto, eu tenho que fazer um sacrifício de ovelha. Então o pai, né, o homem mais velho da casa, vai lá, faz esse sacrifício para que a família possa ser ali coberta, perdoada, né, os seus pecados perdoados, para que possa ver a Deus. Então, quando acontece isso com Jó, quando Jó começa a ser provado, que aí o próprio Deus fala, olha, meu servo é fiel independente de qualquer coisa, você pode tirar tudo dele, que ele vai continuar sendo fiel, que a alma dele é fiel, o coração dele é fiel. Né? Nessa época, sempre no Antigo Testamento, você vai ver as referências de alma muito faladas assim, o coração. Né? Não tinha assim ainda a separação de alma, espírito e corpo, como a gente vê muito claro no Novo Testamento. Então, vai falar assim, ó, o coração dele é fiel. E aí, não tinha lógica nenhuma, ninguém saber que Jó ia passar por isso e era Deus. Mas o Espírito de Deus, ele estava comunicando com Jó. Ele comunicava com quem era de Deus. E aí, Jó, ele mesmo nessa angústia toda, ele vai falar para os amigos dele, falar, ó, se eu estivesse do lado de vocês, talvez eu também acharia, né, tudo o que vocês estão achando. Mas a diferença da minha alma é que eu teria misericórdia de vocês, eu consolaria vocês, eu ajudaria vocês, vocês não estão me ajudando, vocês estão me condenando. Então esse medo do relacionamento abusivo, por quê? Porque vamos pensar, é um Deus que expulsou do jardim do Éden, é um Deus que rejeita sacrifício se esse sacrifício não for puro, não for ali o nosso melhor. Então nós temos muito medo, por quê? Se Deus rejeitar a gente, né? O que vai acontecer se ele se tornar um Deus mau? E aí, nós temos já dentro dessa época, pessoas que serviam outros deuses. Então, as pessoas assimilam que, olha, se os outros deuses são ruins, se a gente deixar Deus se lá, ele vai ser ruim com a gente também. Então, eles tinham esse pensamento, né, de que se Deus se tornasse ruim, a ira de Deus viesse, então, só tinha um motivo. Deus está se tornando ruim porque você é ímpio, porque você é perverso, porque você é isso, porque você é aquilo. Só que, como eu sempre levanto aqui, qual é o maior erro disso tudo? Ninguém perguntou para Deus. Ninguém perguntou para Deus, Deus, ó, você está fazendo com o Jó isso, por quê? Ninguém perguntou, mesmo o Jó falando, olha, eu sou justo, eu estou sendo justo, Deus está pesando a mão sobre mim, mas eu continuo sendo justo. E às vezes você foi ensinado dessa maneira. Olha, se Deus se virar contra você, ele vai pesar a mão, ele vai, sabe, acabar com a sua vida, você não vai ser feliz em nada. E esse não é um Deus bíblico. Por quê? Porque mesmo em meio a tudo que aconteceu no Antigo Testamento, Deus em nenhum momento tirou Jesus da história. Muito pelo contrário. Se você ler Juízes, nós vamos chegar nessa parte de ler Juízes, você vai ver que o ser humano faz coisas horríveis, passa tempos e tempos
ele vai e esquece de Deus. Aí Deus vem e levanta um outro povo. Aí ele continua, muda os caminhos dele com Deus. Aí Deus vem e levanta outro juiz. Aí Deus vem e levanta um rei. Aí Deus vem e levanta Davi, levanta Salomão. E Deus sempre vem trazendo alternativas para tentar amenizar o nosso sofrimento, as nossas dificuldades. Nós estamos vivendo um tempo de calamidade, de destruição do mundo, que foi causado por nós mesmos, pela nossa maldade no nosso coração. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele vira e fala, olha, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Eu não vou deixar vocês só, porque vocês vão acabar com tudo muito mais rápido. Vocês não vão ter, não vão ter nenhum acalento, vocês não vão ter ninguém para fazer nada por vocês. Mas qual que é o meu problema e o seu problema? A gente não pergunta para o Espírito Santo. A gente não clama por ele. A gente não pede por ele. Por quê? Porque a gente se acha autossuficiente. Então, é engraçado que esses amigos, eles tinham essa opção de clamar a Deus. Eles tinham a opção de falar, Jó, vamos fazer o seguinte, você perdeu tudo, você não tem uma ovelha para sacrificar. A gente vai separar uma ovelha para sacrificar por você. Você não vê eles tendo essa atitude, essa compaixão, essa misericórdia. Por quê? Vai que eu pego uma ovelha minha, entendeu? Eu vou sacrificar, aí Jó tá errado e vai cair a mão em cima de mim, entendeu? Então eu não vou nem oferecer, que é para Deus não me destruir igual destruiu o Jó. O medo do seu próprio, do que ia acontecer consigo mesmo, fazia com que eles não fizessem nada por Jó. E talvez para os dias de hoje, é um pensamento muito egoísta que nós temos. Às vezes na sua casa não falta nada, e aí você fala, ó, não vai ajudar a Nayara, entendeu? Porque vai que Deus pesa sobre mim, vou perder tudo também. Mas isso não é ensinado na Bíblia. Novo Testamento várias vezes vai falar, olha, ore uns pelos outros, entendeu? Tenha compaixão, se pedir para você andar 1 milha, ande 2. Dê sua capa, ajude, proteja, cuide das crianças, cuide, né, das viúvas. Mas aí a gente se enche de coisas para você crescer nas redes sociais, para você crescer financeiramente, para você crescer no seu ministério, e você esquece que a única coisa que Deus pediu, ame a Deus acima de todas as coisas e um aos outros. Só isso. O restante é bônus. Então, continuando aqui no versículo 11 em diante, ele vai falar assim, também por isso você se vê envolto da escuridão que o cega e cobrem as águas em tremenda inundação. Não está Deus nas alturas dos céus? Ele indaga. Em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo, você diz, o que sabe Deus? Poderá julgar através de tão grande escuridão? Nuvens espessas o cobrem, e ele não pode ver-nos quando percorre a abóbada dos céus. Você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam? Estes foram levados antes da hora. Seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus, deixa-nos, ó que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco. Contudo, foi ele que encheu de bens as casas deles. Por isso fico longe do conselho dos ímpios. Os justos veem a ruína deles e se regozijam. Os inocentes zombam deles, dizendo, certo é que os nossos inimigos foram destruídos, e o fogo devorou a sua riqueza. Ele está falando para Jó, aqui, um entendimento muito claro do que é, como eles enxergavam Deus. Você vê que aqui ele fala que existe uma distância. Olha, aonde Deus está, existe uma escuridão que nos encobre. É como se fosse assim, Deus está tão distante. Tá vendo nada disso? É como se ele falasse assim, que Deus ele é indiferente. Ou seja, olha, Deus não está ligando o que está acontecendo aqui na Terra, não. Entendeu? Se ele quiser abençoar, ele vai abençoar o justo. Se ele quiser fazer justiça, ele vai fazer justiça com o justo. Mas ele está indiferente do que está acontecendo. Ou seja, é como se ele falasse assim, Deus não liga, entendeu? Deus não está ligando. E ele fala assim, versículo 3, ele diz, que sabes Deus? Acaso poderia lhe julgar através da densa escuridão? Ou seja, você acha que Deus vai nos olhar aqui dessa distância? Porque ele está falando que existe uma distância, porque, como a Bárbara falou, naquela época, a informação que eles têm acerca de Deus é de que Deus manteve essa distância por causa do pecado. Veio a torre de Babel, o Senhor confunde as línguas. Então você vê que eles aprenderam Deus que faz uma barreira entre ele e os homens. Então eles tinham um entendimento que Deus estava muito distante. Quando Deus esteve perto, né, ali no paraíso, ali no Éden, o homem peca e o homem tira esse relacionamento e torna Deus muito distante. Então, eles acreditavam que Deus era assim, estava ao ponto assim, de que para um homem
poder ver Deus era impossível. Para um homem ter uma comunicação com Deus era algo assim, muito fora do entendimento deles, porque eles não viam um caminho de relacionamento. Então aqui você observa que ele está falando assim, olha, por que você quer a justiça de Deus? Se Deus não tem obrigação de olhar para você. Deus está muito longe, entendeu? Para você chamar a atenção de Deus, você tem que ser justo. Sim. Primeiro você tem que ser justo para chamar a atenção de Deus. Aí você pode estar pensando, nossa, pastor, isso não faz sentido nenhum. Mas é o que a religião ensina. O que é que, muitas das vezes, as 4 paredes religiosas ensinam? Olha, você tem que fazer para Deus ser. Ou seja, primeiro você tem que orar para Deus te abençoar. Você tem que jejuar para Deus falar com você. Você tem que se esforçar para Deus te usar. Então, tudo condiciona de acordo com o seu comportamento. Se você fizer, aí Deus vem e faz. Então, esse pensamento, ele era um pensamento que tornava um Deus muito distante. Ou seja, Deus só vai me amar, Deus só vai olhar para mim se eu fizer alguma coisa que chame a atenção de Deus. Então, aí que os amigos falam, olha, Jó, você tem que se arrepender. Porque o jeito de Deus olhar para você é você se arrependendo. Porque se você não se arrepender, Deus não vai querer olhar para você. Para que Deus vai se interessar em você? Agora você imagina, esse pensamento de Elifaz era o pensamento, irmão, que os fariseus tinham. Né? Já dentro do Novo Testamento, os fariseus tinham esse pensamento. Eles pensavam assim, olha, o Messias vai vir. Só que o Messias vai vir de acordo com a nossa necessidade. Nós vamos demonstrar a nossa necessidade e o Messias vai vir para cobrir a nossa necessidade. Então é por isso que os judeus não aceitavam Jesus como Messias. Por quê? Porque Jesus não atendia a necessidade que eles precisavam. Então, se não está atendendo a necessidade deles, não faz sentido. Então ele entende assim, olha, para Deus atender a minha necessidade, eu tenho que mostrar uma justiça para ele. E qual é a necessidade que ele está vendo que Deus precisa atender para Jó? Trazer a prosperidade de volta. Então, assim, enquanto Deus não traz a prosperidade de Jó de volta, ele está entendendo que Deus está distante de Jó. Ou seja, o tempo está passando, a prosperidade de Jó não voltou, então eles entendem que Deus está distante, porque não está atendendo o que eles estão precisando. Então, tem pessoas que, quando eles servem a Deus, eles querem que Deus atenda a necessidade deles. Aí, quando Deus não atende a necessidade deles, Deus não está me ouvindo. Deus não me quer, Deus não me ama. E, na verdade, se você olhar para a história de Jó, com o entendimento que eles tinham, muitos pensariam a mesma coisa. É mesmo, Jó. Quanto tempo já que você já está nessa situação? Que você, né, já era para Deus ter te respondido. Já que você é justo, Jó, já que você fala que você é justo, porque eles estão falando assim, quem é um homem para que Deus se compadeça dele? Ou seja, Jó, quem é você? Você está todo errado. Porque para Deus olhar para você, você tem que se arrepender. Porque não tem motivos nenhum de Deus olhar para você. E aí que nós vamos ler no capítulo 23 depois, que é por isso que Jó quer se apresentar diante de Deus. Jó tem porque Jó entende um Deus já diferente. Ele já entende assim, olha, eu sei que Deus vai olhar para mim. Mesmo eu nessa situação, eu sei que Deus vai me enxergar. E hoje nós lemos isso como uma poesia, mas na época de Jó, esse entendimento, irmão, ele era loucura. Ele era loucura, porque não tinha por que Deus olhar para um homem daquele. Mas é a questão do conhecimento acerca de Deus. Tem pessoas hoje que eles estão dentro da igreja e eles não têm um conhecimento correto do que é Deus. Ele acha que eles têm que fazer para Deus olhar para eles. Olha, eu tenho que fazer para merecer. Eu tenho que fazer. Na verdade, isso é um egoísmo. Né? Isso, querendo ou não, isso é um egoísmo. Por quê? Porque você não vê a misericórdia de Deus. Você vê o seu merecimento. E ele faz assim. Ele não vê a misericórdia de Deus. Ele vê o merecimento. Jó tem que merecer. E para ele, por Jó não estar merecendo, é por isso que os bens não voltaram. É por isso que a prosperidade não voltou. Porque Jó não está fazendo por merecer. E aí é o que eu acho mais bonito disso tudo. É que Deus está se revelando no livro de Jó depois de algumas gerações, né? Vamos colocar aí entre Adão e Eva até chegar em Jó. São algumas gerações depois de Noé, né? Que reinicia, né, do zero ali depois de Noé. Deus está se revelando como um Deus que quer o relacionamento, né, que está vendo muito mais do que um holocausto, muito mais do que um sacrifício, muito mais do que o que você vai fazer para merecer. Deus está mostrando aquilo que ele já mostrou desde a criação, mas ele está tentando explicar para o nosso entendimento de ser humano, porque quando Deus ele vem
todo-poderoso do jeito que ele é, onisciente, onipresente, onipotente. Ele cria o céu, ele cria a terra, ele por falar, ele cria os animais, ele cria toda a estrutura, ele cria o homem, ele fala, agora eu vou ter um relacionamento com você. Ele está falando para o ser humano, olha, ser humano, você não fez nada para merecer a minha amizade e o meu amor, mas eu estou aqui para ser seu amigo. E aí nós achamos isso um absurdo, talvez, ou incompreensível. Qual é a lógica, Bárbara e Nayara, de eu frequentar uma igreja, né, e vocês falarem esse absurdo, né, que eu não preciso, né, cumprir todas as ceias para merecer algo, eu não preciso fazer o jejum de tantas horas para merecer algo. Qual é o propósito, né, então de orar, de jejuar, de ir para a igreja? Né? Vocês estão tirando o meu propósito de estar cultuando a Deus, estar na igreja. Então, como que se serve a Deus se não é desse jeito? Que absurdo, que loucura isso. Mas o que nós queremos trazer para você? Que ir à igreja é uma consequência da gratidão que você tem a Deus, do relacionamento que você tem com Deus. Você jejuar é uma consequência da gratidão que você tem e de você estar mostrando para Deus que você quer um relacionamento com o Espírito Santo. Você está enfraquecendo a sua carne quando você está orando, você está fazendo uma campanha de oração, você está falando para Deus, Deus, eu quero que você se revele para mim. Eu quero sua amizade do tanto que você quer ser meu amigo, eu quero ser seu amigo também. Eu quero servir a você, eu quero te conhecer melhor. E se eu colocar religiosidade nisso, eu vou trazer, igual aos fariseus, um merecimento como se nós fizéssemos algo para merecer Deus estar conosco. Não tem nada, desde a criação de Adão e Eva, desde Abraão, de Jó, de Noé, de todos que estão aqui dentro da Bíblia. Não tem nada que nós fizemos ou vamos fazer que vai fazer merecer um Deus que se faz presente conosco. E é isso que nós queremos que você entenda. Por quê? Porque Deus ele quer se revelar para mim e para você. Deus ele queria se revelar para Jó. E ele estava tentando explicar para Jó isso. Olha, Jó, não tem nenhum boi que você me deu, não tem nenhuma riqueza que você me deu, não tem nenhum filho que você me deu que vai fazer com que eu queira você. Porque eu quero você porque eu te amo. Eu quero ter um relacionamento com você como ser humano. E Jó, ele começa a entender isso, aí nós vamos ver os próximos capítulos, ele começa a entender isso, que ele não precisava de nada, que Deus fazia tudo isso por ele, porque Deus era um Deus bondoso, porque ele queria, mas o que Deus queria dele, de Jó, era estar próximo, era ter um relacionamento. E aí fica diferente quando você começa a entender isso, você começa a entender assim, então, eu vou aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e eu vou ter uma caminhada com Deus, porque se Deus me der 1 milhão, Ele é Deus. Se Ele não der 1 milhão, se Ele me der 100 reais, Ele continua sendo Deus. Porque eu quero ter Ele um relacionamento, não pelo dinheiro que Ele me deu, mas porque eu sei que Ele se faz um Deus presente. Só quando você quer conhecer Deus, quando você conhece a presença de Deus, é que você consegue entender essa profundidade. Porque você consegue entender que, olha, se o meu dia foi muito bom, Ele é Deus. Se o meu dia foi muito ruim, Ele continua sendo Deus. Porque as coisas boas e ruins, as pessoas, o dinheiro, as circunstâncias, ele não alteram a presença de Deus, a importância da presença de Deus na minha vida. Isso vai fazer muito sentido para você. Por exemplo, vamos colocar aqui o exemplo. A Nayara. Nós somos amigas. A Nayara, ela tem que ser a Nayara para mim, a amizade dela, se ela chega aqui com uma Coca-Cola ou se ela chega com café. Ou se ela não chega com nada. Ela tem que ser a minha amiga independente dos benefícios que eu vou ter ou se eu não vou ter benefício nenhum. Deus, ele tem que ser assim para nós. Independente se ele tem benefícios ou não tem benefício nenhum, ele continua sendo Deus. Por quê? Porque eu tenho a consciência de que tudo que eu vou passar nessa terra, até o meu último fôlego de vida, ele não vale nada. Eu não levo para o caixão, eu não vou levar para outra vida nada dessa terra, além da minha alma. E só a minha alma, ela só pode ir para a vida eterna com o sangue de Jesus. Todas as outras religiões, elas vão te ensinar, ou você vai ficar preso, entendeu? Voltando 10 vezes para a terra, sofrendo penitência, você vai ser escravo de demônios ou de espíritos ou de pessoas do além. Ele vai te ensinar que você tem que vir para ser, vamos colocar os budistas aí, né? Para não ter dinheiro, não ter nada, para levar a sua alma, o seu espírito. Mas só quem te dá a vida eterna é Jesus.
E aí eu questiono, principalmente aqueles que estão nos assistindo de outras religiões, qual é o sentido de você servir um Deus que não vai te levar para a vida eterna? Você vai acabar, você vai ficar voltando. Até quando você vai querer ficar voltando? Tendo a ilusão de que você vai ficar voltando. Porque não tem sentido. Então eu prefiro escolher um Deus que eu vou ter um relacionamento que vai se revelar para mim, que eu vou ter intimidade, que eu vou conhecer, que eu vou ter uma vida eterna. Esse é o sentido de servir a Deus. Então eu vou começar a entender que a igreja ela é uma parede, ela é um teto, ela é isso, mas que vale mais as almas que estão ali. Por quê? Porque Deus me amou antes mesmo que eu me arrependesse dos meus pecados, que eu aceitasse Ele como Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Então, se eu merecia essa misericórdia, essa graça, eu tenho que pregar para Nayara esse Deus, porque ela também vai merecer essa misericórdia, essa graça. E aí eu vou falar para ela, Nayara, olha, descobri um Deus, entendeu? Ele ama a gente, mesmo a gente sendo falha errado. É diferente. Imagina, hoje a religião, os fariseus, né, 2.0 aí, século 21, ele chega em você e fala, então, Nayara, se você não se consertar, entendeu? Não mudar a roupa, não deixar o cabelo crescer, não tirar os piercing, não tirar a tatuagem, se você não mudar a identidade, Deus não vai te aceitar, entendeu? Você vai pro inferno, vai. Lá tem um monte de demônio assim, o demônio da chapinha, o demônio disso, daquilo. Cara, aonde está escrito isso na Bíblia? Jesus, ele veio e falou, olha, eu amei vocês primeiro. Antes que o mundo fosse criado, eu já estava aqui. Ele que transforma, né? Não é a gente. Ele fala, olha, eu transformo as vossas mentes. Quando o meu espírito entra, eu transformo as vossas mentes. E aí você vai deixar de fazer essas coisas, não porque alguém chegou em você e fez uma lista de coisas, mas porque a sua mente começou a ser incomodada, começou a buscar um relacionamento com Deus. E você começou a ver que essas coisas, né, algumas coisas, porque também não são todas, algumas coisas não fazem mais sentido. Mas por quê? Porque elas não são mais importantes, porque você tem uma vida eterna para pensar com Deus. Você começa a ficar tão com vontade de ser cheio da presença de Deus, que a roupa que você vai achar, o corpo que você tá, as coisas que você fazia não vão fazer mais sentido. Mas ninguém vai te obrigar a isso, ninguém vai chegar em você e vai dizer que você precisa disso para ver Deus. Não, porque Deus, ele constrange, ele trabalha, é ele que faz, não somos nós. E aí, vamos finalizar esse capítulo falando assim, sujeite-se a Deus, fique em paz com ele, e a prosperidade virá a você, né? Aceite a instrução que vem da sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas, o seu ouro puro de Ofir, as rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata seleta. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A ele orará e ele ouvirá, e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados, e você disser, levanta-os, ele salvará o abatido, livrará até o que não é inocente, e será liberto graças à pureza que há em você e nas suas mãos. Olha já como você vai ficar puro. Vai ficar poderoso. Poderoso? Só você se voltar, entendeu? Cheio de prata, de ouro. Se você fizer, entendeu? É isso, você faz o que Deus faz. É tão interessante isso aqui, né, irmãos? E aí, compartilhando, completando o que a Bárbara falou, as pessoas perguntam muito isso. Nossa, vocês estão desmotivando as pessoas a congregarem? Não. O que nós estamos mostrando biblicamente para você é que quando você entende o seu relacionamento com Deus, tudo você entende o seu relacionamento com Deus, tudo você vai socorrer, porque ele não é o Deus que ele faz estar apresentando. Ou seja, olha, primeiro você se reconcilia com Deus, aí quando eu vou deixar um consolador para ajudar, vocês, um auxiliar, Aqui é o 24. Então nós terminamos de ler, né, o capítulo 22, que ele fala, lançar ao pó as suas pepitas e o seu ouro puro de Ofir as rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata seleta. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A ele orará e ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos.
Quando os homens forem humilhados e você disser, levanta-os, ele salvará o abatido, livrará até o que não é inocente, que será liberto, graças à pureza que há em você e nas suas mãos. E aí, como nós estávamos falando, dessa parte que ele faz, ele tem um entendimento de que primeiro você tem que fazer, é o que ele está falando para Jó, você se restitui, volta para o Todo-Poderoso, e aí quando você voltar para o Todo-Poderoso, ele vai te dar um sinal de que te aceitou. Ele vai trazer os bens de volta, né? Sim. Os ouros e tudo. Aí quando você vê que isso é o sinal, aí que ele vai começar a te ouvir. Aí é que ele vai começar a ter um relacionamento com você ao ponto de, se você orar para alguém se levantar, essa pessoa vai se levantar. Esse pensamento de que primeiro você tem que fazer por merecer para Deus te atender. Isso é muito religioso. Às vezes, na igreja, no seu caminhar, você aprendeu desse jeito. Olha, eu tenho que fazer para Deus olhar para mim e falar, não, ó, tá se comportando bem, vou te atender. E não é. Quantas pessoas fizeram uma oração, irmão? Deus atendeu a oração e aquela pessoa não tem compromisso nenhum com Deus. Então, assim, o relacionamento que Deus quer que você tenha com Ele, não é para você ter uma legalidade de pedir as coisas. Eu vou ter um relacionamento com Deus, que aí quando eu quiser pedir alguma coisa, Ele não vai me dizer não. Ele não vai ter coragem de me dizer não, entendeu? E eu sinto muito de dizer, essa é a coisa mais errada que existe. Né? O relacionamento com Deus não é uma garantia de um sim eterno. Ó, tudo que eu pedir, Deus vai fazer, tudo que eu querer, Deus vai querer também, tudo que eu sonhar, Deus vai sonhar. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele faz com que nós desejamos o que Ele quer. Não é ao contrário essa regra, é o que Ele quer. Ele faz com que eu e você queira o que Ele quer. Então, assim, Paulo fala isso, né? Olha, não sou eu mais que vivo. É Cristo que está vivendo em mim, ou seja, eu vivo para Ele, para o que Ele quer. Você que está aí nos ouvindo, né, pegando esse final dessa parte dessa live, seja liberto desse pensamento, entendeu? Que você tem que fazer, que você tem que se esforçar, você tem que pagar o preço, entendeu? Porque senão o Senhor não vai te recompensar. Existe sim um galardão para as obras, mas ele não é o motivo do céu. Ele não é o motivo do céu, é a salvação que Jesus te deu. E quando ele te deu essa salvação pela graça, você não mereceu. Foi um ato imerecido porque nós não éramos dignos. E ele nos dá um presente de sermos chamados filhos de Deus. E aí, os ensinos errados, né? Na hora que a live travou, eu estava falando da ceia. Eu gosto muito do exemplo da ceia, porque às vezes nós fomos ensinados assim, olha, você tem que se preparar, você tem que se tornar digno, você tem que se limpar. Aí o que as pessoas fazem? Elas só pedem perdão nesse dia, elas só abraçam o irmão nesse dia. Olha, não briga comigo não, porque hoje eu vou tomar ceia, entendeu? Você não grita comigo não, que essa semana tem ceia. Aí fica todo mundo bonzinho, entendeu? Pra que, irmão, fazer isso? Porque o sangue, não existe você se limpar. Porque senão, qual é o benefício do sangue de Jesus? É Ele que te limpa. E aí, quando o sangue de Jesus te limpa de verdade, não precisa de uma semana para isso, entendeu? Para você lembrar, ó, domingo tem ceia, e dessa semana, ó, não vamos brigar, vamos viver em paz. Mas quando chega na segunda-feira, a ceia já passou, né? Então, só mês que vem. Quantas pessoas deixam para perdoar só nessa época? Só nessa época, então, qual é o benefício? Nenhum, irmãos. O sangue de Jesus, ele não é de data marcada, ele é todos os dias. E aí, ela é um memorial de que nós não éramos dignos. E Ele nos tornou dignos. Quando nós olhamos para a história de Jó, Deus vai fazer tudo o contrário do que os amigos estão dizendo. Olha, Jó, Deus não vai falar com você assim. Jó, Deus não vai se voltar para você assim. E aí você vê Jó, Deus conversando com Jó, tendo um relacionamento com Jó ainda doente. Com Jó todo cheio de... Deus me falou assim, ó, Jó, eu vou curar você primeiro, vou trazer seus bens, aí eu venho falar com você, entendeu? Porque você não está digno, não. Não, você vê Deus fazer outra coisa do que os amigos estão pensando. Por quê? Porque é um ensino. Quantas vezes você deixou de ter um relacionamento com Deus porque te apresentaram um Deus que precisava de... Parece aquele joguinho, agora você está no nível 1, você vai para o nível 2, agora você tem que tirar isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Entendeu? A única coisa que você precisa é entregar o seu coração, a sua vida para o Senhor. E aí Ele vai te libertar. O Espírito Santo você vai fazer a oração, Espírito Santo, tira de mim aquilo que não agrada ao Senhor. Porque roupa é muito fácil você mudar. Um cabelo é muito fácil você deixar crescer. Uma unha é muito fácil você deixar de pintar. Difícil é você mudar o seu coração, os seus lábios, o seu pensamento, o modo que você trata as pessoas. Isso que é difícil.
E é isso que o Espírito Santo muda. É isso que o Espírito Santo transforma. E o Espírito Santo, ele nos transforma. Ele nos modifica. Ele nos faz ficar próximos de Cristo. Ele nos faz ficar parecido com Cristo. Mas para eu ficar parecido com Cristo, eu tenho que conhecer quem é Ele. Como é que eu vou ficar parecida com uma pessoa que eu não conheço? Jesus, Ele quer ter um relacionamento conosco para nos fazermos parecidos com Ele. Para nós voltarmos a ser semelhança de Deus. Uma semelhança que tem um relacionamento com Ele. Irmão, você imagina que coisa maravilhosa a oportunidade que Adão tinha, porque hoje nós temos que nos achegar a Deus através de Jesus. Era Deus quem vinha. Era Deus que tinha um horário marcado com Adão. Olha, na variação do dia, eu vou descer lá do céu, Adão, para vir conversar com você. Olha, irmão, a oportunidade que Adão perdeu. Assim, ser humano nenhum tem esse relacionamento de Deus. Agora somos nós. Falar, se vocês querem se achegar a mim, agora é através de Jesus. Mas Adão tinha uma oportunidade de Deus vir até ele. De Deus sair lá do trono dele, entendeu? Para vir ver Adão. Olha, irmão, esse era o relacionamento que Deus quer. Era o relacionamento que Deus se aproximava. Então, aí hoje as pessoas começaram a botar paredes. Olha, para Deus vir, você tem que fazer isso, você tem que fazer merecer. Se você pensa que você um dia vai merecer, você nunca vai merecer. Se você acha que você um dia vai ser digno, porque todo dia você faz isso, todo dia você olha, todo dia você sobe um monte, você jejuma, você vai... Isso não faz você um merecedor. O que faz você merecedor é a graça de Deus. É a graça de Jesus. Se você não tiver a graça de Jesus, não há nada que você faça. E essa é a diferença de Cristo para as outras religiões. As outras religiões, ela te torna merecedor. Ah, você está merecendo porque você deu, porque você ofertou, porque você fez essa oferta, você fez essa oferenda. Ah, você deixou toda a sua vida, foi morar em cima de uma montanha, entendeu? Para ter luz. Sim. Você fez por merecer. É por isso que você tem. Jesus é o único que chegou para mim e para você. Então, você nunca vai merecer. Eu faço você merecer. Eu torno você merecedor. E isso é lindo, irmãos. Porque se fosse por mim e por você, nunca conseguiríamos. Mas ele fez, ele fala, eu me humilhei. Eu me fiz para que vocês tivessem esse direito. Então aproveita esse direito. Sabe? Seja filho de Deus, seja próximo dele, seja íntimo do Senhor. Aprenda de verdade quem ele é. Porque vale muito a pena, irmãos. E esse é o mais bonito, né? Porque o pensamento, né, de Elifaz, ele é o pensamento que, olha, se você se sujeitar a Deus, se você voltar para os caminhos de Deus, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai poder mandar, levantar até uma pessoa que é injusta, entendeu? Por conta da sua pureza, da pureza das suas mãos, por causa do seu mérito, né? Deus vai voltar o dinheiro para você, vai voltar as coisas para você, e aí você vai ter como orar a Deus. E aí eu destaco, né, o versículo 27, que na cabeça dele, ele fala assim, olha, se você voltar para o Todo-Poderoso, você orará para ele, e ele te ouvirá, e você cumprirá os seus votos. Então, esse é o pensamento dos fariseus, irmãos. Esse é o pensamento de que, olha, se você voltar para Deus, entendeu? Ele vai te ouvir. Por quê? Porque ele não está te ouvindo por causa do seu pecado, por causa dos seus erros, por causa das suas falhas. Você não está pagando os votos. Você não está pagando seus votos. E eu acho isso tão bonito, irmãos, porque no meio de tudo que você estiver passando na sua vida, eu não sei o que está passando de circunstância na sua vida. Eu sei que eu tenho passado muitas coisas, mas esse versículo ali me traz um acalento na minha alma, porque eu já vi muitas pessoas, irmãos, evangelizar dessa maneira, falando, olha, por conta da vida que você leva, Deus não está te vendo, entendeu? Você tem que voltar para o primeiro amor. Se você for lá na frente da igreja, se você se reconciliar com Deus lá na frente, você levantar a mão, você confessar diante do povo, entendeu? Das testemunhas, aí Deus vai começar a te ouvir. E esse versículo, e principalmente a vida com Deus, me mostra, irmãos, que Deus ele não precisa de plateia. Deus ele não precisava que Jó fizesse tudo isso que o amigo dele estava falando para Deus ouvir ele. Deus estava ouvindo ele. Deus estava vendo ele, mesmo ele perdendo todo o rebanho, mesmo ele perdendo os filhos, mesmo ele doente, mesmo ele reclamando da vida, mesmo ele querendo morrer, mesmo ele depressivo. Deus estava ouvindo. Olha só. E aí eu trago isso muito para aqui porque irmãos, eu não preciso ver você, mas Deus ele tá te vendo. Quantas pessoas através da live, você pode dizer assim, Bárbara, eu tô num quarto, eu tô no trabalho,
eu tô longe, eu tô no meio da rua, mas se você fizer uma oração sincera do seu coração, o seu coração sincero, a sua alma abatida, precisando de Deus, Ele vai estar te ouvindo aonde você está. Talvez eu falo até muito, eu e a Nayara falo isso muito aqui na live, ora junto conosco, aceita Jesus da onde você está, reconcilia da onde você está. Talvez para o mundo inteiro isso pode parecer errado, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que a Bíblia me ensina, Ele fala que Deus te enxerga, que Deus me enxerga. Ele fala que se você clama pelo sangue de Jesus, se você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que aonde você estiver, o amor dele te alcança. Não precisa de grandes lugares, não precisa de grandes testemunhas. Você vai começar a conhecer e Deus vai começar a se revelar para você. Você vai sentir no seu espírito e na sua alma a confirmação de que Deus te aceitou, de que Deus aceitou a sua confissão. E aí eu quero encerrar este capítulo. Lógico que, por conta da hora, né, nós vamos deixar o 23 e o 24 para amanhã, mas eu quero encerrar esse capítulo dizendo isso para você. Não é a lista que ele faz, não é a lista que Bildade faz, não é a lista que Zofar faz, que fazia com que Deus visse Jó. Era a sinceridade do coração dele. Você vai tomar uma ceia, você vai se batizar, você vai aceitar Jesus, você vai congregar no ministério em gratidão pelo que Deus fez por você, porque você precisa e sente a necessidade de compartilhar com as pessoas o tanto que Deus é bom. Mas não é por medo, não é por raiva, não é por justiça. Deus não tem que pegar ninguém, entendeu? Não tem que matar ninguém por sua causa, não tem que fazer nada por causa de você. Ele faz pela misericórdia dele, pela graça dele, porque ele é bom, ele faz por mim, por você. E se ele não fizer também, ele vai continuar sendo Deus. Quem precisa dele somos nós. É a minha alma e a sua que anseia por uma vida eterna. É a minha alma e a sua que talvez já ganhou todo o dinheiro do mundo, já passou por todos os lugares, já visitou todas as religiões e nunca conseguiu tampar o buraco no peito. Mas a aceitar Jesus, aí você tem uma mudança, aí você tem uma certeza de que algo é diferente. Então eu te faço esse convite hoje. Talvez você achou que você precisava merecer, que você precisava fazer muita coisa. Talvez você nunca veio ou nunca orou essa oração de aceitar Jesus e de renovar essa aliança porque você achou que você não estava pronto, porque você não fez nada para merecer isso. Então ore de maneira diferente hoje. Que quando encerrar a live nós possamos orar a Deus de maneira diferente. Que amanhã você acorde de maneira diferente. Nós estamos no meio de uma semana. Você ainda vai ter quinta, sexta e sábado. Não espere domingo para você louvar a Deus de uma maneira diferente. Separe momentos no seu dia. Momentos para você contemplar a natureza que é a obra de Deus. Momentos para você refletir sobre você e Deus. Momentos para você pedir para que Deus se revele a você, para que você conheça verdadeiramente Deus. Esse é o sentido de viver. É ter um relacionamento com Deus, é ver a bondade de Deus. E o restante, irmãos, é consequência. Se tiver ou se não tiver, você vai conseguir ter uma vida plena. Esse é o sentido do Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque a presença dele me completa. Se eu tiver ou se eu não tiver, não vai fazer falta. Mas se eu não tiver a presença dele, se o meu pastor, que a presença de Deus não tiver aqui, aí nada faz sentido. Aí nada vale a pena. É isso que Eclesiastes nos ensina. Vaidade por vaidade, tudo passa. Nada nós vamos levar. Porque a presença dele é o que nós precisamos. Então vamos orar por alguns instantes. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado, Pai. Obrigado por saber e ter a certeza, Pai, que a tua presença nos basta, que a tua presença é tudo. Pai, podemos passar por tudo, Pai, da tua presença, Pai. A graça de te servir, a graça de falar do teu amor. Pai, olha o dia que nós tivemos hoje. Nós podemos dizer que Deus é bom, que a tua presença é boa, Pai. Que tudo pode acontecer, que também tudo não pode acontecer. Mas a tua presença não pode faltar, Pai. Não se afasta de nós, Pai. E que aonde essa live chegar, Pai, aonde esse estudo chegar, seja o dia, seja a hora que o Senhor permitir que essa alma ouça esse estudo. Pai, toca no coração, toca no espírito dela, Pai. Constrange, Pai. Transforma. Que haja uma diferença, Pai, porque Tu és um Deus diferente, não é igual, Pai.
A tua presença não é igual à dos demais. A tua presença é incomparável, Pai. E essa pessoa, ela sabe disso, Pai. Por isso, escreve o nome no livro da vida. Aceita ela, Pai. Aceita ela como filho, Pai. Que haja uma diferença, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, meu Pai, transformar a mente. Cobrir ela com o teu sangue. Coloca o desejo de se batizar. Coloca o desejo, Pai, de declarar o teu amor. Pai, renova a aliança daqueles que já tinham se esquecido, Pai, que servir a Ti é bom. Que servir por amor é bom, Pai. Quantos deixaram o amor se esfriar, estavam mornos, se perdendo, se acabando em burocracias, em partes administrativas, em ofício. Pai, estavam se esquecendo da Tua presença. Pai, renova, que o fogo do Espírito Santo de Deus possa descer novamente sobre aqueles que se esqueceram. E que Ele nunca mais, Pai, se desvie dos Teus caminhos. Nunca mais deixe o Teu óleo se esvaziar, Pai. Enche, Pai, a vida de cada um. Muda os lares, Pai, olha para as crianças. Tem misericórdia, Pai, das nossas crianças. Tem misericórdia dos nossos adolescentes. Levanta, Pai, uma nova geração que possa alcançar esses adolescentes, que possa alcançar essas crianças, Pai. Nos ajuda, Pai, a alcançar, nos dá criatividade, nos dá, meu Deus, meu Pai, meios, nos dá estrutura, Pai, para alcançar esses jovens. Pai, cuida, Pai, de nós, porque nós mesmos não sabemos, Pai, para onde ir, como fazer. Mas eu confio em Ti, Pai. Nos conduz, porque o Senhor é o nosso pastor, nosso Senhor é o nosso Salvador. E nada nos faltará se tiver a Tua presença, Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. E reflita sobre isso. Se você não conseguiu pegar a live toda porque a internet caiu, eu vou baixar, vou colocar lá no YouTube completo. Você assiste amanhã e que Deus possa abençoar a sua vida. E aí amanhã a gente vem com o 23 e o 24. Bom? Deus abençoe.